Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Queremos, nesta manhã, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E o texto está no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 13. Amém? Você já está com a Bíblia? São Mateus 24, versículo 13. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesse momento, estamos aqui juntos com a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz aos nossos corações. Que o Espírito Santo seja conosco, em nome de Jesus. Amém. São Mateus 24, versículo 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vivemos numa época de tomadas de decisões. O mundo está se dividindo entre aqueles que buscam, que mantêm a fé, que procuram viver um bom testemunho, que procuram viver de acordo com o propósito de Deus. Mas não é só conhecer, não é só saber a vontade de Deus. Precisamos permanecer, perseverar até o dia final. Não adianta conhecer, não adianta aceitar, viver por um período, e vindo as tribulações, vindo as provas, vindo as críticas, as perseguições, vindo as dificuldades, aí venhamos abandonar. Jesus contou a parábola do semeador, que jogou semente em vários tipos de solos. Uma caiu na areia, não nasceu. Os pássaros arrebataram. Outras foram jogadas nas pedras, nasceu, mas não tinha raiz, não tinha fundamento, secou. Outra foi jogada entre os espinhos, nasceu, cresceu, mas os espinhos sufocaram. E aí a fé desapareceu. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, que guardam no seu coração e que obedecem, é comparada a uma terra boa, em que a semente nasce, é regada, é podada, é tirada os espinhos, se elimina os insetos, e ela vai crescendo e produz frutos para toda a eternidade. Amém? E aí, você já imaginou qual é o tipo de solo? Eu sou um solo arenoso, pedregoso, ou estou sendo sufocada pelas necessidades, pelas buscas que a sociedade impõe. Então, limpa essa terra, tira os espinhos, tira as pedras, né? Ainda bem que a gente pode transformar esse solo, adubá-la, né? Como é que nós vamos adubar esse solo que somos nós? Para que venhamos ser uma árvore que dê fruto. Para que nós tenhamos vitória plena em Cristo, precisamos de 3 elementos importantes. Primeiro, buscar Deus. Buscar Deus como? Assim. Nós buscamos a Deus quando nós abrimos o coração a Ele através da oração. Jesus disse que quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Então Jesus hoje está no santuário celestial, ouvindo a sua oração. Jesus está no santuário, intercedendo por mim e por você. Então devemos orar, elevar o nosso coração a Cristo. E devemos basear, fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. São João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não há santificação sem uma leitura, sem uma meditação na palavra de Deus. Precisamos ler e meditar, compreender dentro do contexto atual o que Deus está querendo falar a nós. Então primeiro é a busca. E essa busca é através da oração, da leitura da palavra de Deus e meditação. Quem busca, quem medita, quem lê, quem aceita as orientações de Deus através da sua palavra, ele passa por mudanças. E uma das mudanças é se submeter voluntariamente à vontade de Deus. Ou seja, obedecer. Jesus deixou claro em sua palavra, São João 14:15, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Na primeira carta de João ele diz também: aquele que diz que conhece, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não está a verdade. Apocalipse 14:12 diz que
Os santos obedecem à palavra de Deus, guardam os seus mandamentos e têm a fé em Jesus. Então nós precisamos obedecer o quê? Obedecer os princípios morais, que são resumidos nos 10 mandamentos, escritos no livro de Êxodo, capítulo 20. Quando Jesus se encontrou com o jovem rico, ele disse: queres entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. E o jovem disse: bom, já guardo todos. E Jesus saiu citando. Ele perguntou: quais são? Ele disse: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, honra pai e mãe. E aí o jovem disse: eu já guardo todos esses mandamentos desde a minha infância. E Jesus disse: então vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá parte no reino dos céus. E ele saiu triste porque ele amava as riquezas. Então ele guardava os mandamentos, mas não de coração, porque o seu coração estava em seu tesouro, e o seu tesouro era as suas riquezas, era as glórias deste mundo. Então, para obedecer a Deus, precisa tirar do coração o apego às coisas materiais, às coisas deste mundo. Então, nós precisamos nos entregar a Cristo, e essa transformação nos leva à obediência verdadeira aos princípios morais, aos mandamentos, às leis e estatutos de Deus. Todas as orientações que estão na palavra do Senhor, para que vivamos e vivamos bem em sociedade, em família e com Cristo na sua comunidade, que é a igreja. Amém? E a terceira característica, o terceiro elemento importante, depois de buscar Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação, é obedecer aos princípios, aos mandamentos, às leis e os estatutos de Deus. O profeta Isaías, ele advertiu, né? Capítulo 24, acho que versículo 5, que a terra está amaldiçoada por causa dos moradores que desobedecem às leis, os princípios e os mandamentos de Deus. Então a maldição é o resultado da desobediência. É o que nós sofremos, maldição neste planeta por causa das transgressões, das desobediências aos princípios e mandamentos e estatutos da palavra do Senhor. Bom, se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu medito, se eu aceito a soberania de Deus, se eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, como Senhor que me conduz, que me orienta, que tem supremacia sobre a minha vida, se Jesus é o meu Senhor e eu tenho Ele como meu Salvador, então eu, com uma experiência que eu passo a viver com Ele, eu passo a confiar nele. Então eu preciso buscar Deus, obedecer e confiar em Deus. Como é que eu confio em Deus? A gente sabe que a fé é a certeza de coisas que a gente não vê, não experimentou. Mas quando nós vivemos uma vida cristã, de serviço, de renúncia, de compromisso, de meditação, de oração, de comunhão com o Senhor, então passo a ter experiência. Experiência como? Nós somos um povo abençoado. E muitas vezes a gente não consegue parar, ver e agradecer a Deus pelas bênçãos. E as bênçãos de Deus, muitas vezes, elas são incompreensíveis por nós. Porque muitas vezes o Senhor nos prova, o Senhor permite que problemas, tribulações aconteçam em nossa vida para que a gente venha se conhecer e perceber que nós não somos nada, dependemos de um Deus de amor, de um Deus vivo que se importa com a gente. E aí esse conhecimento muitas vezes nos traz amargura, angústia de espírito, porque não sabemos a origem. Mas se nós cremos que Deus é um Senhor e que tudo o que Ele permite é para um propósito, nos aperfeiçoar, nos transformar, nos santificar, nos preparar para a vida eterna, então nós vamos agradecer até as bênçãos estranhas que nós recebemos de Deus, certo? Então, se Deus tem lhe abençoado, mesmo que tenha sido de forma estranha, tenhamos um espírito de gratidão. Gratidão na prosperidade e na adversidade. Gratidão na alegria ou na tristeza, quando perdemos um ente querido, quando perdemos o emprego, quando passamos dificuldade. Tudo é para o bem daqueles que confiam no Senhor. Então nós precisamos ter uma experiência com Deus, lembrar as atuações de Deus em nossa vida, não se desligar de Deus em nenhum ponto, buscar enquanto podemos achar, enquanto Deus está perto. Esse é o conselho do profeta Isaías. Então hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia que devemos buscar o Senhor, nos relacionar com o Senhor. E cada momento dele em nossa vida
que são muitos, se nós temos uma vida espiritual, temos uma mente aberta, sem dificuldade de compreender os desígnios de Deus, nós iremos ver muitas bênçãos. A bênção de estarmos vivos, de respirar, de nos alimentar. As bênçãos espirituais, à medida que Deus se revela a cada um de nós, muitas vezes através de sonhos, ou através da sua palavra, numa meditação, ou em acontecimento do dia a dia. Se nós percebemos Deus, nós não temos como duvidar. Certo dia, na faculdade, um colega disse: Canuto, como é que tu ainda acredita em Deus? Como é que tu ainda segue religião? Fazendo um curso superior, onde a gente estuda a questão das ideologias, dos instrumentos ideológicos do Estado, e você ainda acredita? E eu olhei para ele e disse: meu amigo, é impossível eu deixar de acreditar num Deus que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado e tem sido presente na minha vida. Não tem como negar. Não são teorias, não são filosofias, não são ideologias que vai apagar as experiências que eu tenho. Porque Deus é real, Deus é presente, Deus, ele se importa com coisas mínimas. Às vezes, nós que não percebemos a sua presença e atuação em nossas vidas. Então, a ciência, a filosofia, a própria teologia, nada vai nos separar de Cristo se nós temos uma experiência pessoal com Ele, se Ele é real em nossa vida. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não excluir da vida nada do que Deus tem feito em nossa vida. E como é que acontece a separação de Deus? Quando eu sou ingrato. Não consigo perceber, nem valorizar, nem dar atenção para a atuação de Deus na minha vida. Quando eu sou uma pessoa que reclamo por causa da chuva, reclamo por causa do sol, reclamo por causa da dificuldade, e não tenho o espírito de gratidão, estou excluindo. Eu preciso sempre dar graças e alegria ao Senhor por tudo. Ficar satisfeito com a maneira que Deus age em nossa vida. Então Deus, Ele é sábio, Ele é perfeito, Ele não tem nada que venha contrariá-lo. Deus, Ele conhece o fim desde o princípio. Deus é de eternidade a eternidade. E tudo que acontece na história, na sociedade, na minha e na sua vida, está diante de Deus. E Ele sabe com antecedência. E Ele já providencia os meios de escape, de refúgio para nos dar, se nós confiarmos nele. Então, vamos lembrar aqui. Então, para que nós tenhamos comunhão com Deus e sejamos vitoriosos, precisamos buscar Deus. Não só um dia, mas todos os dias. Na primeira hora do dia. Buscar Deus através da oração, da leitura da palavra de Deus, meditar nos ensinos da palavra de Deus, obedecer a Ele, obedecer os princípios, obedecer os mandamentos, as leis e os estatutos que estão escritos na sua palavra. Porque o que é pecado? Pecado é transgressão da lei, segundo João. Então, se eu voluntariamente decido transgredir, desobedecer uma lei, então estou pecando contra o Senhor. Aí vai vir a angústia, o vazio, o peso na consciência, a separação de Deus. Então, eu sou pecador, mas eu devo ser um pecador que reconhece onde fracassou, aonde caiu, busca de Deus o perdão. E Jesus escreveu na sua palavra, através de João, na sua carta, ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então não há salvação em nenhum outro nome, somente no nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro ser, a não ser no Filho unigênito de Deus. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho. E essa dádiva é para mim e para você. Então, você entendeu os passos para permanecer até a volta do Senhor salvo. É buscar o Senhor, obedecer e confiar. E essa confiança é a partir das experiências vividas entre você e Deus. Você com Deus. Como Ele tem lhe guiado até aqui. Como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, se você tem essa gratidão, esse reconhecimento e manter-se ligado ao céu todos os dias da sua vida, você estará salvo. Amém? E aí, deseja permanecer
aguardar com satisfação, com alegria, a volta do Senhor. Então, que Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja contigo, esteja comigo, com meu lar, minha família. E que nós possamos aguardar de cabeças erguidas o dia glorioso da volta do Senhor. Amém? Que Deus lhe abençoe e abençoe a mim. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos o privilégio de termos conhecimento da Tua Palavra. Desta luz que traz esperança, que traz alegria, que traz certeza de que Deus nos conduziu até aqui. Mesmo no meio das lutas, tribulações da vida, sabemos que Deus usa como um propósito para nos aperfeiçoar, nos transformar e nos habilitar para estarmos na sua presença. Ó Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém?